Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Então a gente vai falar hoje sobre o processo de habilitação, desde quando se inicia o processo até o seu término, onde que o aluno ele retira o laudo e faz os exames. Depois a gente vai falar sobre as etapas do processo de habilitação. Então acompanhe comigo aí na tela. Então tá aí o processo de habilitação. As boas-vindas aí aos meus queridos alunos, todo mundo gente boa aí. E tá aí o meu arroba mais que trânsito. Quiser me seguir aí no Instagram ou no Facebook, tá aí o meu endereço. O processo de habilitação. O processo de habilitação, ele tem aqui a permissão para dirigir, que é a permissão para dirigir, que é uma habilitação. O candidato ele vai adquirir depois de passar aí pelas etapas do processo. A CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e a autorização para conduzir ciclomotor. Só salientando que tanto a permissão para dirigir quanto a autorização para conduzir o ciclomotor fazem parte aí da Carteira Nacional de Habilitação. Isso já deixa uma dica aí bem importante que tanto você com a permissão para dirigir ou com a ACC, você pode dirigir o seu veículo em todo o território nacional. Só a dica básica aí. Os requisitos para se tirar a habilitação. Quem pode tirar a habilitação no Brasil, aqui no país? Então tá aqui os requisitos, prevista na resolução número 789 de 2020 do CONTRAN, em seu artigo 2º, e essa resolução, ela revoga a resolução 168 de 2004. Era a resolução que tratava sobre o processo de habilitação. E aqui passou a resolução 789. Então esses são os requisitos: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e tem que ter o CPF. Esses são os requisitos para se tirar a habilitação. Ser penalmente imputável. O que é ser penalmente imputável? Esse termo significa que a pessoa que é penalmente imputável, ela responde por seus atos penais. Então, a pessoa que é penalmente imputável, ela responde por seus atos penais. Ser penalmente imputável no Brasil só a partir dos 18 anos. Então, só responde por seus atos penais uma pessoa que tem 18 anos ou mais aqui no Brasil. Todo mundo que tem mais de 18 anos no Brasil é penalmente imputável? A resposta é não. Nem todo mundo que tem mais de 18 anos é penalmente imputável. Por que não? Uma pessoa, por exemplo, que tem... Sai da tela aqui rapidinho. Uma pessoa, por exemplo, que tem deficiência mental. Ela tem 30 anos de idade, 35 anos de idade, e ela tem deficiência mental. Então, ela foi interditada aí por seus responsáveis ou por seus pais. Então, essa pessoa que tem 30 anos, que tem 25 anos, enfim, tem mais de 18, e que tem deficiência mental, ela não pode tirar a habilitação, porque ela não é penalmente imputável. Se essa pessoa ela comete um crime, quem responde por esse crime são os pais ou responsáveis. Então, essa pessoa ela não responde. Então, já que ela não responde por seus atos penais, logo, ela não pode tirar a habilitação aqui no Brasil. Então, nem todo mundo que tem 18 anos ou mais pode tirar a habilitação porque não é penalmente imputável. Saber ler e escrever. Quando você adquire o seu laudo para iniciar o processo de habilitação, o Detran do seu estado, ele não exige histórico escolar, ele não exige certidão de conclusão de ensino fundamental ou de ensino médio ou de ensino superior, ele não cobra. Mas uma forma do Detran, o Departamento Estadual de Trânsito, saber que você sabe ler e escrever, a comprovação vai ser a princípio no seu psicoteste, no seu médico e psicoteste, e uma outra forma ainda de intensificar essa fiscalização com relação a saber ler e escrever, o cumprimento dessa norma, é a prova teórica. Então, só consegue passar na prova teórica quem efetivamente sabe ler e escrever. Possuir documento de identidade, então toda pessoa ela precisa ter uma identificação, ela tem que ser identificada como pessoa, tem que ter o RG, a identidade, e o CPF. Hoje em dia, o CPF ele já é adquirido logo quando você nasce. Já quando a criança ela nasce e os pais vão tirar a certidão de nascimento, então na própria certidão já vem o CPF da pessoa. Então é exigido no ato da compra do laudo, o início do processo, essa identidade, que é o RG, e o CPF. E esses outros 2 requisitos. Então são 4 requisitos. Eu tenho uma observação a fazer.
ter 18 anos não é requisito previsto na norma. Vou ratificar. Ter 18 anos não é requisito previsto na norma. Então, se porventura tiver na sua prova teórica uma das alternativas e a letra A, B, C, D ou S, sei lá qual for, tiver lá, é um requisito para se tirar a habilitação no Brasil, ter mais de 18 anos, a resposta está errada. Procure um outro requisito que não esse. Porque, apesar de não estar no rol dos requisitos, ter mais de 18 anos é obrigatório, você tem que ter mais de 18 anos, mas não é requisito para você tirar a habilitação. Então, fique atento aí que o Detran ele pode colocar uma pegadinha desse na sua prova aí, para você cair aí, uma casquinha de banana aí. O processo de habilitação tem duração de 1 ano. Então, esse processo ele tem duração de 1 ano, do momento que você adquire o seu laudo, para iniciar o processo de habilitação, começa a contar, e após 1 ano, esse processo que foi aberto, ele é finalizado. Quando você adquire o seu laudo, o órgão vai te caminhar para uma clínica credenciada para você fazer exame médico, psicoteste. A gente vai falar sobre as etapas, mas só para adiantar que você vai ter aí 1 ano, 12 meses para você tirar a ssua habilitação. Passou desse prazo, já era, esgotou-se o processo, aí teria que abrir um outro processo. É o que não vai ser o caso de vocês, né? Vocês já vão ser aprovados aí. Então vamos para frente. Estão aqui as 3 etapas do processo de habilitação. 3 etapas do processo de habilitação. A primeira etapa, a etapa número 1 do processo de habilitação, é a avaliação psicológica e o exame de saúde física e mental. Então você precisa passar pelo exame médico e pelo psicoteste. Então isso aí é a primeira etapa do processo. Tirou o laudo do órgão, ou alguns estados eles viabilizam essa aquisição do laudo na própria autoescola, no próprio CFC. Então adquiriu esse laudo, vai para a clínica, faz exame médico e psicoteste, foi aprovado, aí você passa para uma segunda etapa, que é a etapa 02. O que é que ocorre na etapa 02? Passando pelo médico psicoteste, você agora vai para o Centro de Formação de Condutor. Lá você vai iniciar um curso teórico-técnico e a prova ou exame teórico-técnico, é a prova de legislação. Então você faz um curso, a gente vai ver que curso é esse, a duração, né, a carga horária, mas já para adiantar, é um curso teórico e também o exame teórico, que é a prova lá de legislação. E a terceira etapa do processo de habilitação, que aqui é a terceira e a última etapa, é o curso prático de direção veicular e o exame prático de direção veicular. É o chamado exame de rua. Então é aqui onde você finaliza aí as etapas do processo de habilitação. Então primeira, segunda aí, terceira etapa. Está aqui o curso teórico-técnico com a sua carga horária. Deixa eu só trocar esse piloto aqui. Prontinho aqui. A carga horária de legislação de trânsito, 18 horas. Você passa aí por 16 horas de direção defensiva, 4 horas aula de primeiros socorros, 4 horas aulas de meio ambiente e 3 horas de mecânica básica. E é totalizando 45 horas de aula. Essas aulas teóricas, elas podem ser presenciais ou elas podem ser online. Então você pode fazer, alguns centros de formação de condutor optam em fazer esse curso presencial, mas você pode fazer também ele online, que ele é regulamentado também. Então você pode assistir as aulas pelo seu celular, por seu tablet, smartphone. E essas aulas, elas são monitoradas. As aulas presenciais, você tem aí a biometria digital. E nas aulas à distância, nas aulas remotas, você tem aí a biometria facial. Então existe aí uma biometria facial. E que nesse caso, é obrigatório para comprovar que o aluno ele estava presente na aula. Então todas as medidas de segurança aí são adotadas pelo Centro de Formação de Condutores e pelos Detrans dos seus respectivos estados. Concluído lá o processo teórico, você passa aqui para o curso prático. Quando você vai iniciar o curso prático, é obrigatório que a autoescola, ou Centro de Formação de Condutor, ele viabiliza aí para você uma LADV. LADV. O que é uma LADV? É uma licença de aprendizagem de direção veicular. Essa LADV é uma licença de aprendiz. É tipo uma carteira de habilitação. Tipo, mais ou menos, equipara a ser uma carteira de habilitação, porque o período em que você vai estar fazendo as aulas práticas, você precisa estar portando esse documento. Esse documento é um documento cedido pelo Detran,
por meio do Centro de Formação de Condutor, e é obrigatório a sua utilização durante as aulas práticas. Então, sempre que você for fazer uma aula prática de carro, uma aula prática de moto, você vai ter que levar a sua LADV. Ou então pedir lá para o seu instrutor na sua autoescola ceder no momento da aula. Por ser um documento de porte obrigatório, essa LADV, se não estiver com você no momento da sua aula, e se porventura tiver uma fiscalização de trânsito ou uma fiscalização do órgão, e você estiver sem essa habilitação, está aqui ó, a pena para o aluno que for flagrado na aula prática sem a LADV, sem portar a LADV. Está aqui, ó. O candidato que foi encontrado conduzindo o veículo em desacordo com o disposto nessa resolução terá a LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. Então, você, aluno que vai fazer as aulas práticas, tenha o cuidado de estar portando a LADV. Se você for flagrado em uma fiscalização sem estar portando a LADV, sua carteirinha de aprendiz, a LADV, fica suspensa aí por 6 meses. Consequentemente, o seu curso também fica parado aí por 6 meses. É a pena aí que o órgão ele vai impor aí para quem for flagrado fazendo aula sem a carteirinha de aprendiz, que é a LADV. Licença de aprendizagem de direção veicular. As aulas práticas de primeira habilitação, a carga horária é essa aqui para quem está tirando categoria A, que é categoria para motocicleta, motoneta ou triciclo. A carga horária de 20 horas aulas. Para quem está tirando carteira B, carteira de carro, carteira de quadriciclo, carga horária de 20 horas aulas. E a categoria D e E, não existe a possibilidade de você que não tem habilitação chegar hoje no Detran ou na autoescola e falar que quer tirar a categoria C, D ou E, quer dirigir caminhão ou ônibus ou carreta. Então, não existe essa possibilidade. Antes da C, D ou E, obrigatoriamente você tem que passar pela categoria B, obrigatoriamente. Então, não tem essa possibilidade. Para quem está adicionando aí ou está mudando de categoria, então você está adicionando categoria A, 15 horas aula. Se você já tem categoria A, quer adicionar categoria B, 15 horas aulas. E se você tem porventura a categoria B e quer trocar de categoria, você quer trocar para C, D ou E, a carga horária aí será de 20 horas aulas. Isso aqui é a regulamentação aí da resolução 789 do CONTRAN. Então tem que obedecer a resolução. Então tá aqui, a gente dá uma pausazinha nesse vídeo aí. Então se prepara aí pro próximo vídeo que tem coisa nova pra gente. Aquele abraço, até a próxima.